Bem, agora nós vamos ao quadro que você fica já aguardando, né? Falando nisso também, nós temos direito, inclusive, à educação, né? Reza a nossa Constituição e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nós vamos falar agora de direitos e deveres. E hoje nós temos aqui o convidado, como sempre a gente tem um especialista, o advogado Hélio Jansen, ele que está já aqui ao meu lado e a gente vai poder conversar sobre uma nova lei, né? Uma lei que é diretamente ligada para a questão da alimentação, mas muito específica. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos telespectadores. Bom, também gostaria de saber, o senhor como membro da PAC, né, quais são as novidades que nós temos hoje nessa área, né, da alimentação, porque a gente até não pensa tanto na questão, quando a gente pensa em direitos e em deveres e também na questão da advocacia, a gente nunca pensa que a gente vai precisar de garantir um direito relacionado a um tipo de alimentação específica. É porque nós estamos falando de uma nova lei, vamos falar agora, que garante o direito às pessoas que têm alergia a uma alimentação específica, que muita gente tem problema, que são os frutos do mar. Fique à vontade, então, doutor, para nos explicar como surgiu essa lei. Assim, essa lei, ela vem especificamente para a questão dos restaurantes, que são frutos do mar e seus derivados. Essa lei ela foi sancionada em 14 de agosto de 2023 pelo governador em exercício Temístocles. Essa lei, ela assegura, ela determina que os restaurantes tenham as especificações sanitárias daqueles alimentos que têm perigo de causar alergia e também os procedimentos emergenciais daquele estabelecimento, medicamentos que tem que ter para iniciar o procedimento emergencial daquela pessoa que está sob a gravidade da alergia, podemos assim dizer. Porque normalmente você que está em casa, que é alérgico a camarão, a caranguejo, né, e aos frutos do mar em geral, todo mundo sempre tem medo de ter crise alérgica. A alergia é muito sério e todo mundo sempre tem medo de chegar até o agravamento, fechar a glote, a pessoa fica sem ar, passa mal e pode vir a óbito. Já tivemos casos aqui no Piauí, eu mesmo noticionei. À época, uma autoridade, inclusive um gestor, que na viagem não conseguiu resistir até chegar a Teresina, estava em viagem no interior. Então, alergia, já tive alergia muito sério. Às vezes a gente não descobre que a gente é alérgico e mesmo assim o médico passa antialérgicos. Então, essa lei, ela é diferente porque ela vai se ater ao restaurante, né, doutor? Então, se eu bem entendi, se a pessoa estiver no restaurante a partir de agora, a lei sancionada, funcionando, se a pessoa estiver num restaurante e ela se sentir mal, a ponto de precisar de uma medicação imediata, normalmente a alergia tem que ser logo, né, de tomar um medicamento e de ter um atendimento, chamar médicos, ambulância, o responsável é o dono do restaurante. Sim, por fazer é o isso, estabelecimento. é o proprietário. O estabelecimento vai ter 60 dias. Já começou a contar. Já, né? Da publicação da lei. A publicação foi dia 14 de agosto de 2023. Sim. E o restaurante tem a obrigatoriedade de ter toda essa estrutura, que é o medicamento, os medicamentos necessários para minimizar as consequências daquele momento da alergia. E encaminhar o cliente, o paciente, enfim, a pessoa que está acometida de alergia. Sim, chamar ambulância, SAMU, essas coisas. Todo esse negócio todo. Caso isso não ocorra, né, caso o restaurante não tenha, porque pode acontecer, né? A lei, pelo que o doutor está nos explicando, ainda tem 60 dias para que os restaurantes se adaptem. Restaurantes e bares, mesmo os pequenos, sim, geral. Porque a lei, ela, na questão
dos restaurantes, ela só falou restaurante. Restaurante. Entendeu? Então isso inclui geral, todo o que eu mundo. posso entender é Sim. que estabelecimento que vende alimentação Pronto, está incluído tá na incluído. lei. O que né? eu posso entender é isso. Para mim é curioso esse detalhe de ser específico. Doutor, no seu conhecimento, existe alguma lei similar ou parecida em relação à alimentação, a esse tipo de... É porque o Brasil é só o que tem a lei, né? Sim. Só o que tem a lei. Sim. Mas eu achei essa lei que ela poderia ser mais abrangente, porque não existe só alergia a frutos do mar, Pronto. existe alergia a outros outros tipos de entendeu? alimentos. O senhor tocou Eu num até ponto quando eu fundamental. vi a notícia dessa sanção, até pensei, poxa, meu filho vai ser incluso, né? Beneficiado também, né? Vai ser incluso. Aí quando eu fui estudá-la, eu vi que era muito restrita, é só um determinado assunto. Pois é, porque alergias existem inúmeras em relação a alimentos. Eu até perguntei para o doutor Hélio, eu perguntei para o doutor Hélio Jansen no início aqui da nossa conversa nos bastidores, se também quem tinha intolerância poderia, de repente, ser incluído na lei, mas ele me explicou bem direitinho o que ele está passando para a gente aqui juntos agora, de que é só específica. A lei é boa, Massa? É sim, mas ela poderia ampliar, né, ter um âmbito maior, porque tem muitos alimentos, infelizmente, cada um de nós, felizmente nós somos diferentes, mas nesse caso, infelizmente, cada um de nós pode ter alergia a um determinado alimento, produto, né, seria melhor. Eu necessito deixar uma observação aqui. À vontade, doutor. É porque o direito, ele tem a possibilidade de fazer analogias. Sim. Então, nada impede ser fundamentado com essa lei, mesmo sendo para restaurante, de uma forma a se adequar em um determinado caso. Sim. Mas é sempre bom que a lei diga isso, né? Seja clara. Seja expressa nisso, é sempre bom, mas nada impede. Eu quero Pronto, deixar então isso claro. Se de repente eu tiver uma crise alérgica por um outro alimento, eu posso contratar meu advogado, e eu estou no restaurante, lá não teve nenhum tipo de atendimento, nem mesmo uma ligação para o SAMU, então eu posso acionar meu advogado e dizer, olha, ocorreu isso nesse restaurante, já existe essa lei, será que a gente pode adequar ao meu caso, é isso, doutor? Pode sim, pode sim. E tem a questão do crime de omissão de socorro, né? Ainda tem, pronto. Aí você já recorre... já é outra esfera, entendeu? Isso, já recorre a outra coisa. Bom, aqui nós temos uma pergunta do Lucas, ele é lá do Disseu, e o Lucas está perguntando para a gente aqui, há chance de ampliar a lei ou modificá-la daqui a algum tempo? Sim. E eu espero que não vai demorar nem tanto. Eu também. Entendeu? E como se dá esse processo? Por exemplo, para que a nossa audiência entenda, a lei foi sancionada, já está em vigor, viu, gente? Já está em vigor. O restaurante ou o local que vende alimentação tem 60 dias para se adequar, mas ela já está em vigor, o que significa que mesmo ele tendo nesse processo de adequação, eu tenho direito, não é isso, doutor? Tem sim, porque já está expresso na lei dizendo que ela passa a vigorar na data da sua publicação, e a publicação aconteceu em 14 de agosto de 2023. Pronto. Ela já está em vigor. A questão da adequação da lei para outros casos vai vir com regulamentos do próprio Poder Executivo, que é o governo do Estado, que vai ter que orientar por portarias, e a fiscalização, que a lei diz, quem é responsável por fiscalizar, multar, sancionar, é o órgão de proteção ao consumidor, PROCON, né? Ele que é responsável por isso, e ele tem toda a autonomia, toda a permissão jurídica para editar portarias, regulamentos. Agora vamos para o outro lado, porque nós estamos vendo, é claro, o lado do consumidor, o lado da pessoa que tem alergia. E o dono, proprietário do restaurante que está nos assistindo agora, o que ele tem que ter dentro do estabelecimento dele, e se ele, dentro desses 60 dias, ele ainda não conseguiu se adaptar e surge um caso, assim, ele vai ter que pagar a multa logo de início ou tem um prazo? Não, tem um prazo. Ele tem
30 dias, quer dizer, 60 dias. Uhum. O poder executivo tem 30 dias para expedir uma portaria, um regulamento, para dizer quais são os medicamentos que o estabelecimento tem que ter. Bom, então vamos fazer aí, o que eu quero saber, na verdade, é o seguinte, já está correndo os 60 dias, certo? Sim. Para ele se adaptar. Sim. Chegou os 60 dias, ele ainda não conseguiu fazer essa organização dentro do estabelecimento dele. No 71º dia, acontece um caso, e ele não consegue atender o cliente a contento. Mas a lei está dizendo uma coisa que, ao meu ver, até o ponto que eu pesquisei para poder passar essas informações, sim, o Poder Executivo ainda não editou norma nenhuma dizendo quais são os medicamentos dos estabelecimentos. Então, ele pode recorrer, porque ele ainda não tem a lista de medicamentos. Olha aí, ó. Aí eu pesquisei, sim, cadê a lista de medicamentos? Porque é 30 dias. Já 14 de setembro já fez. Isso. Aí, cadê? Aí E já foi divulgado, já está sendo divulgado, a gente está falando aqui sobre a lei, as pessoas já estão sabendo que elas podem fazer esse tipo de reclamação, elas têm esse direito, podem reivindicar por esse direito. Então, o estabelecimento precisa ter essa lista de medicamentos para que ele possa se reorganizar. Bom, dito isso, doutor, aproveitar então a sua presença aqui também. Dentro do que se está colocando hoje em relação a novas leis e a divulgação, não só em relação à alimentação, né? Existem outras leis garantindo o direito do nosso consumidor, e esse é o objetivo também do nosso quadro. Hoje, o senhor acha que as pessoas elas estão mais conscientes? Sim. Eu vejo muita gente, quando sabe que eu vou apresentar o programa da Vanusa, que tem o quadro, já posso mandar pergunta, eu tenho essa dúvida, em relação à compra de roupas, de produtos, em relação ao direito que ela tem na relação com o marido, com os filhos, enfim, todo mundo faz perguntas. Hoje, realmente, nós chegamos a um ponto em que o consumidor, em que o cidadão e a cidadã sabe dos seus direitos e corre atrás? Sim, e principalmente por causa das redes sociais, da internet, entendeu? Ainda melhorou mais porque ainda, eu né? tenho um Instagram, sou advogado, eu deixei claro no Instagram que sou advogado. Meu Instagram é público. É aberto, né? Pode chegar, pode seguir. E falar comigo no direct, pode fazer a pergunta que quiser. Ótimo, porque chove de perguntas. E qual é o seu maior atendimento? O senhor que já está há um tempo na carreira e já tem o seu trabalho diário, quais são as maiores reclamações, as maiores causas que o senhor pega, doutor? Não, é consumidor. E é diversa, né? Essas dúvidas, porque é mais popular, entendeu? Claro. Mais popular. E com o PROCON, a demanda, saber que você tem direito, com o PROCON, melhorou muito nos últimos, eu posso dizer, nos últimos 20, 30 anos. O PROCON foi o que deu o pontapé inicial. Na época até tinha o DECON, né? Defesa do Consumidor. Então, assim, os órgãos fiscalizadores melhoraram muito a nossa consciência e o nosso interesse por defender nossos direitos. Mas como o doutor está bem falando, a internet agora aqueceu ainda mais a procura, a demanda já sabe, né? Quem procura já sabe que lá colocou sua causa, colocou seu nome, já está lá, já conversa com o senhor no direct. Então é isso, que bom que nós chegamos a esse ponto, né? Aproveitando, por favor, diga aí para a nossa audiência como lhe encontrar, como tirar as dúvidas que não tirou aqui nesse nosso bate-papo rápido, porque o tempo é curto e a Lorena já veio ali nos puxar a orelha, né? Por favor, doutor Hélio, fique à vontade. O nosso Instagram, o meu Instagram é adv Hélio Jansen, Hélio com H. adv.Hélio Jansen.